Noite, sejam bem-vindos a mais um Tendências Globais e nós vamos hoje encerrar, né, o tópico aqui, o renascimento do Monte da Religião, e nós terminamos, né, a última live falando da transição da mentalidade de reavivamento ou avivamento para a mentalidade de reforma. E hoje nós vamos para a segunda tendência, que é a transição da mentalidade de igreja para a mentalidade de reino. Então, nós vamos prosseguir aqui falando dessa primeira tendência, né, a de mentalidade de avivamento para a reforma, ela automaticamente leva à segunda tendência, que é a transição da mentalidade de igreja para a mentalidade de reino. E o pensamento de avivamento está sempre assim, bem, né, vivo, inserido dentro da igreja. E quando você expande o propósito do avivamento para a reforma, porque a igreja ela quer o avivamento, ela ora por isso, ela clama, né, pelo avivamento, ela reconhece a necessidade do avivamento, mas quando a igreja ela não só o avivamento, mas ela começa também a reconhecer a necessidade de uma reforma, então ela vai progredir aí no foco do reino de Deus, né? E Jesus, ele disse lá em Mateus, né, está registrado, 6,33, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Então, aqui nós vamos ver que não é apenas a questão da salvação, da conversão, né, da pessoa vir a Cristo, ser perdoada, salva, então ela vai para o céu. Mas enquanto ela não vai para o céu, ela está vivendo aqui na terra. E aí, como ela deve viver aqui na terra, né? Deus, ele tem uma constituição, Deus tem um reino, e o reino de Deus precisa vir para a terra, onde estão os cidadãos do reino dos céus. Né? Então, trazer essa cultura do céu para a terra, né? Que é tão importante. E então o foco, né, aí que vai permear todo esse monte da religião é que as igrejas locais, né, hoje, elas ainda são lideradas por pastores, aqueles com chamado pastoral, né? E quando os pastores lideram, eles pensam em sua missão em torno da minha igreja, minha congregação, minhas ovelhas. Meu ministério, e assim vai. E um pastor tem muitas qualidades, né? Mas geralmente não é comum que ele pense num nível macro, por exemplo, igreja-cidade. Por exemplo, a visão da cidade. Sabe uma coisa que eu tenho notado? Por exemplo, o pastor Carlito é a igreja da cidade. Olha os nomes que as igrejas estão recebendo agora, né, ultimamente. O pastor J.B. Carvalho, a igreja dele é Comunidade das Nações. Sim. Então, um pensamento já, né, bem ampliado. Bem amplo. E é por isso que o modelo bíblico, né, para a liderança da igreja começa com apóstolos e profetas. Efésios 2:20 diz: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, né? E então, tanto os verdadeiros apóstolos como os verdadeiros profetas são dotados de uma visão macro
macro, né, que vem tudo que fazem dentro de um contexto maior, um contexto da sociedade, um contexto da cultura, da cidade, né, da nação, e tudo isso centralizando o governo de Deus, né, o reino de Deus, a cultura do céu. E a palavra apóstolo no original grego não era uma terminologia religiosa, não era um termo religioso, mas era uma palavra militar. E era usada, né, pelo líder militar encarregado de levar a cultura do Império Romano para os povos conquistados, para evitar que eles, né, se rebelassem. Então eles entravam com a mudança da cultura. Eles dominavam também pela mudança da cultura. E o apóstolo era a pessoa encarregada de chegar naquele lugar, no meio daquele povo, né, com outra cultura, e aí substituir pela cultura do Império Romano. Então, para que não voltassem, né, às suas raízes, né, à sua origem. Então, isso era feito de uma maneira intencional. Que já tem um pouco da cultura grega também, né? Que isso veio do grego para o Império Romano, né? Não é só pela Nós violência, dizemos, né, que o Império Romano venceu o Império Grego pela força, mas o Império Grego dominou o Império Romano pela cultura. Exatamente. Que é a cultura que está disseminada no mundo, né, na verdade. Exatamente. Então, o fato de Jesus transformar e comissionar os seus 12 discípulos em 12 apóstolos nos mostra que ele não queria apenas conversões, mas que, de alguma maneira, esses 12, né, que foram enviados levassem a cultura do reino dos céus. Introduzissem essa cultura, ela deveria ser implementada. Isso traz uma luz diferente, né, Diferente para nós, exato. Então, Jesus, ele queria a cultura do céu na terra, tanto que ele orou, né? Venha o teu reino, venha o teu governo, venha a tua cultura. E um pastor local, no sentido assim mais verdadeiro, ele tem uma incapacidade de pensar de uma forma mais ampla, porque o foco dele está dentro do rebanho, da igreja que ele pastoreia, ali, da igreja local. E ele se torna um excelente pastor de ovelha, né? Porque ele cuida bem, ele tem foco na ovelha. Mas, né, e nós precisamos dos pastores para cuidar do rebanho, isso é indiscutível. Mas eles são incompatíveis com o papel que muitos esperam que eles o cumpram, né? Por exemplo, eles não podem fazer o que o apóstolo pode fazer, assim como o apóstolo não vai fazer o que o pastor faz. É cada um dentro do seu chamado. Isso que é importante, nós vamos ver que a reforma vai focar isso. A reforma que está aí por vir, ela vai fazer isso, né, na igreja local. E o apóstolo e o profeta, dentro dessa visão da demonstração do reino na terra, ele tem que ter mobilidade, né? O pastor que está ali cuidando do aprisco, se ele se ausentar, fica desguarnecido. Quer dizer, são funções diferentes que uma se completa com a outra. Sim, a questão do ofício, né? Exatamente. Então, uma igreja voltada para o reino e que levanta pessoas focadas no reino, então ela deve ser liderada primariamente pelo apóstolo, né? Então, o apóstolo é o que tem que ir
mostrando aí, abrindo o caminho e mostrando, né? E atualmente, infelizmente, muitos que carregam o título de apóstolo, na verdade não são apóstolos, né? E adotaram essa terminologia por uma questão de orgulho, de vaidade, né? O título em si. Mas não é disso que nós estamos falando. Quando falamos de apóstolo, é a pessoa que foi realmente chamada para o ofício de apóstolo, né? E esses, então, eles vão cumprir aí o seu ofício, né? Tomar a dianteira. E é claro que serão aí ajudados, né, seguidos, acompanhados pelos outros dons ministeriais, porque ninguém faz tudo sozinho. E uma vez que uma igreja ou uma denominação é liderada por um apóstolo que tem uma visão macro, né, uma perspectiva macro, aí, então, é que se percebe que acontece o avanço, né, da igreja, muito maior aí em direção ao reino, né, de Deus em geral. E muitas das maiores igrejas do mundo, elas quase não têm uma influência apostólica, porque elas são grandes porque são lideradas por pessoas muito carismáticas, por pessoas, né, que sabem fazer o marketing, né, muito bem para a igreja crescer, entendeu? Uma metodologia de crescimento. Então, as massas, né, às vezes, elas são atraídas pela bajulação, pela manipulação, né? Então, é fácil manipular a massa, né? Principalmente se forem pessoas super habilidosas em fazer isso. Mas isso não prepara as pessoas para a vida real e principalmente para influenciar a cultura. Porque é um trabalho, né, árduo, progressivo, tem que perseverar, focado para que você consiga realmente influenciar uma cultura, trazer a cultura do céu para dentro da igreja local, para que cada membro da igreja local, por onde for, leve a cultura do céu. Esse é o alvo. Esse é o alvo, que dá trabalho, precisa muita organização, muita disciplina, muito foco para manter esse trabalho vivo. Agora, grandes celebrações que juntam muitas pessoas, mas que depois da celebração, cada um vai para sua casa e não tem continuidade no trabalho, a implantação do reino parece que fica pela metade. Não vai a fundo, né? Não acontece, porque veja, se nós temos, né, tudo que dizem que nós temos hoje de cristãos no mundo, porque a sociedade não foi totalmente transformada. Aonde está a influência? Então, alguma coisa está errada e precisa ser vista, né? Exatamente. Então, quando você é um líder envolvido em treinamento, equipamento e implantação, então isso vai ser algo que chega lá no céu, viu? Esse líder será muito conhecido no céu, né? E logo nós vamos ter, então, aí grandes igrejas, né, que se destacam em ambos aspectos, né? Elas tanto são grandes quanto se multiplicam, como equipam, como, né, treinam e enviam. Então, porque não é trazer o reino para o meu ministério para dentro de quatro paredes. Não, mas tem levar que alcançar a sociedade, Exato. né? A igreja está aqui, mas no seu entorno tem uma comunidade que precisa ser influenciada. E o interessante é que esses grandes ministérios de massa que não têm essa visão, quando o líder sai ou morre ou alguma coisa desse tipo acontece, não deixa seguidor. entra em crise.
Não tem seguido, Não tem legado, não tem sucessor. A coisa tende a virar uma briga, uma divisão, disputa. Aí a gente fala, mas aonde está o reino nessa hora, né? E nós sabemos, né, que nós somos o sal da terra, a luz do mundo, e precisamos aqui, né, exercer essa função de salgar, né, de iluminar, de acordo com aquilo que vem do céu. Então, esta é uma tendência que vai crescer daqui para frente, ok? Segundo aqui o Johnny Enlow. E a tendência número 3 é a transição da mentalidade do reino para a mentalidade de igreja. Sim, parece que você ouviu, né, algo que está errado, mas não, é correto. Isso pode soar confuso e até mesmo contraditório, né, à luz do que foi falado anteriormente, mas vamos explicar o que quer dizer isso, né? Deve-se ter uma prioridade adequada, da mesma forma que nós não construímos a fundação, né, de um prédio no topo do primeiro andar. Então, primeiro você tem que fazer o fundamento, lançar o fundamento. Depois que você lança o fundamento, é que o prédio pode subir. Então, o fundamento aí tem que estar baseado, né, nos apóstolos e profetas. Depois vai levantar o prédio, vai levantar a igreja, e a igreja que ali for levantada sobre esse fundamento, ela poderá crescer muitíssimo e será realmente muito preciosa, né, aos olhos de Deus, porque nós sabemos que a igreja ela é imensamente valiosa, mas deve ser construída sobre uma base de reino. Então, lança a base do reino, levanta a igreja. Certo? E aí, a partir do momento, levanta a igreja, então a igreja terá aí a sua importância, né? E muitas pessoas, elas assumiram, assim, erroneamente, que a igreja como um todo, no mundo, e a igreja local não são realmente importantes. Né? E, entretanto, isso não está de acordo, né, com a própria definição que o Senhor Jesus dá lá em Mateus 16, 18. E Jesus disse: edificarei a minha igreja e as portas do Hades não poderão vencê-la. Então, ele não disse, né, que edificarei o meu reino e as portas do inferno não prevalecerão contra ele, mas ele se referiu à igreja. E em Efésios 5, 25, Paulo, ele instrui os maridos, né, sobre como amar suas esposas. E ele diz: maridos, amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela. Então, olha o valor da igreja, né? Exato. Aos olhos do Pai, aos olhos de Jesus, né? E Efésios 3, 10, aliás, vamos ler antes o versículo 27. Devemos lembrar que a igreja ainda é a noiva de Cristo, né, por quem ele deu a vida, para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante. Então, né, mas santa e inculpável. Então, Efésios 3, 10 afirma: a intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja,
a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais. Então, há algo, né, que Deus ainda vai mostrar por meio da igreja aos principados e potestades. Você tem aí Efésios 1, 22 e 23? Tem. Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou como cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Chegará o dia em que nada será mais importante do que ser o corpo de Cristo aqui na terra, né? E toda oposição será colocada debaixo dos pés da igreja, cujo cabeça é Cristo Jesus. Então eu vou repetir, ao estabelecermos, né, o fundamento como sendo o reino, não há outra coisa mais importante do que a igreja. Então, fundamento, levanta-se a igreja. E Deus está produzindo e dirigindo a maior história já contada. Então, devemos nos tornar aqueles que buscam em primeiro lugar o reino de Deus, sem perder de vista o grande valor da sua noiva, a igreja, né? Então, nós vemos aí reino e igreja e reino, né? As duas coisas juntas. Porque nós vemos, né, na história da igreja, muitos grupos, né, que se fecham, né, recebe uma revelação, bota uma cerquinha em volta e ali eles ficam, né, só eles. Não expandem para fora, não entra de fora, é aquela coisa fechada. É exclusivista, então, isso né? vai acabar. Isso tende a decrescer. A Valnice, ela costuma dizer que isso é Sempre. espírito de tribo, né? É, tribo. Tribo. Nós não somos uma tribo, nós somos a noiva de Cristo. A tendência número 4, o romper dos novos odres da igreja. E Johnny, ele diz, né, que acredita que em breve nós vamos experimentar uma colheita de almas tão grande que os atuais odres da igreja não conseguirão comportá-las, né? E quando nós falamos aqui odres de vinho, né, nós estamos falando da estrutura da igreja. Então, a próxima colheita aí vai trazer, né, tantas pessoas quebrantadas, feridas, né, que as igrejas atuais, né, terão aí de trabalhar muito para poder acolher essas pessoas adequadamente. E grande parte da igreja atual não sabe se o mais importante é ser o padrão de retidão ou o exemplo de amor incondicional. Então, o padrão de retidão é o foco nas regras, né, no não pode. E com um certo legalismo e né, preconceito, enquanto que o amor incondicional aceita o pecador do jeito que ele chegar. Ela não vai se fechar para esses, né? Mas nós vamos ver que vai acontecer no avivamento, né, algumas que terão aí dificuldade. Ou vão ter que derrubar essas cercas, né? Uhum. Porque a igreja não foi chamada para ficar fazendo caiação de cerca. A igreja foi chamada para derrubar a cerca e ganhar o mundo para Cristo. Exatamente. Não é?
João 3,16 afirma, porque Deus, né, tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, Deus quer que o mundo saiba que Ele deseja ter um relacionamento conosco. O que hoje está, né, se espalhando pela igreja é que cristianismo é R de relacionamento e não de religião, de uma mera religião, mas é relacionamento com Deus, né? E por isso, o relacionamento é tão importante que Ele enviou o Espírito Santo para viver, habitar dentro de nós, né? E trazer a convicção de pecado. O Espírito Santo nos guia, nos lidera, fala conosco, nos dá orientação, direção, capacitação, fortalecimento, empoderamento. E Ele está todo o tempo conosco. Não é? É isso que a igreja precisa descobrir, né? E tomar posse disso, né? E valorizar isso de uma forma Eu acho que tremenda. Tem que cair a ficha, sabe, pastora? Deixa o Espírito Santo fazer a obra dele. É exatamente. melhor a gente não querer fazer a parte do Espírito Santo, porque não vai conseguir. Porque o cumprimento, a lei é santa, a lei é boa, a lei não tem nada de errado com ela, mas eu só consigo cumprir a lei a partir do momento que eu nascer de novo e o Espírito Santo habitar em mim. Na minha força eu nunca vou conseguir. E liderar você, né? E liderar, porque é governo, né? É impossível cumprir uma lei santa na carne. Não dá. Não dá, simplesmente é impossível. É isso que Deus está falando para nós nessa geração. Uma colheita muito grande está chegando. Eu me agarro nisso. Eu me apego a isso. Eu creio nisso. Eu tenho essa expectativa. Ok? E essa grande multidão aí que vai chegar, ela vai ser composta de homossexuais, travestis, drogados, moradores de rua, rejeitados, vítimas de abusos e os mais desfavorecidos da sociedade. De miséria extrema. Agora, com aquelas odres velhas, como é que nós vamos lidar com uma realidade tão complicada? Então, essa grande colheita, ela vai exigir muita paciência e amor. Muitas estruturas da igreja, né, os odres velhos, não estarão prontos, né, para essa tarefa. E a igreja vai tender a se preocupar com a sua reputação. Aí você vai fechar a porta e né? estabelecer um filtro. De santidade. Então, como que eu, tão santo, vou estar perto, ao lado, sentado, perto de alguém, né, que ainda traz os traços dos andrajos do pecado? Você sabe que o que acontece, e tem acontecido, pastora, é que igrejas com esse perfil que nós estamos falando, começa a querer tomar membro de outra igreja, porque para receber pecador é problema. Tem que vir pronto, né? Vir pronto. Já limpinho, tudo certinho. Eu lembro quando eu me converti, uma pessoa de uma determinada denominação, mas ele ficava no meu pé quase que 24 horas por dia, porque falou, esse aí já, né, já começou, já está mais ou menos pronto, então vou levar ele para a minha igreja. Quer dizer, não é essa a missão da igreja. Mas sabe o que vai acontecer? Essa dinâmica, né, vai se repetir. Olha, quer ver? Várias denominações vão surgir. Vários estilos de igreja vão surgir para receber aqueles cujas igrejas que são odres velhos não vão querer receber. Ah, sim. O Espírito Santo não perde colheita. O Espírito Santo não fica preso dentro de uma cerquinha denominacional. Não fica. Ele pula a cerca e vai
levantar outra liderança que vai ter, né, o jeitão para cuidar daquele tipo de novos crentes, e aí vai haver, né, vários tipos de ministérios, de igrejas, e mais uma vez as pessoas estarão tendo experiências tão intensas e pessoais com o Espírito Santo que a maioria das igrejas não vai se sentir tão confortável com elas lá no meio deles. Entende? Com Porque certeza. muita igreja aceita, né, que o Espírito se mova, a pessoa se quebrante, uma lágrima corra ali no seu rosto. Tudo bem, mas se aquela pessoa começar a sapatear e se agitar, né, aí sacudir todo o corpo, aí já não vai... Está fugindo do padrão. Já não vai aceitar, né, esse tipo de expressão corporal. Então, os recém-cristãos chegarão aí sujos, fétidos, né? Que as igrejas vão aí ter dificuldade, vão querer se proteger desse tipo, né, de pessoas. E aí, nesse vácuo, então, surgirão muitas igrejas, né, com novas maneiras de fazer igreja. E tem uma coisa, viu? Essa liderança do modelo tradicional tem que acordar para entender uma realidade. Ovelha gosta de comida boa, ovelha não gosta de comida ruim. Ela pula a cerca, que você gasta tanto tempo, né, fazendo manutenção, passando cal, ela pula a cerca e vai procurar onde ela é bem recebida. Exatamente. Aqui não estamos falando só de ensino, tá? Porque uma igreja pode ensinar bem e profundamente, mas se ela não amar, as pessoas vão buscar o amor. Nós vamos buscar o amor. Então, vamos aqui a um subtítulo, né? Micro-igrejas, igrejas diárias, igrejas em tempo integral, igrejas nos lares e igrejas nos estádios, baseados nos 7 montes. Olha, todo esse tipo de igreja vai aparecer. Foge da reforma, né? Já aquelas denominações conhecidas. Aqueles prédios, né? Aqueles monumentos. Aqui eu me lembro daquilo que você sempre comenta conosco aí nas ministrações de ensino. A igreja é um movimento, sempre em movimento. Ela é dinâmica, né? E vamos passar por um rápido resumo aqui de algumas outras coisas que estão surgindo, já estão começando a acontecer. Estas igrejas terão uma mentalidade de reforma e de reino, buscando o avanço do seu chamado central com a menor distração possível. Que é isso? Distração. O contrário disso é foco. Foco na visão. Foco no que o Espírito Santo está falando e procurar não se distrair. Porque assim você é mais assertivo, você vai mais longe e avança muito mais rápido. Ok? Ok. Minha recomendação, diz Johnny Enlow, seria que houvesse pelo menos 2 montes por micro-igreja, pois isso daria aí uma perspectiva, né, maior. Por exemplo, alguns montes são propulsores, né, de outros montes. Por exemplo, o monte da economia e negócios combinaria bem com o monte do entretenimento e da arte. Já o monte da educação e o monte da família trabalhariam bem aí em conjunto. O monte da mídia e o monte do governo se encaixariam aí muito bem, né? E agora, o monte da economia e dos negócios seria uma boa combinação com qualquer um dos outros, porque todo empreendimento necessita de financiamento, né? De recursos.
E ele acredita que diariamente nós vamos ter tantas pessoas novas, né, chegando e desejando conhecer a Deus, que haverá igrejas que abrirão suas portas aí todas as noites para os cultos. E também vemos que igrejas serão abertas tempo integral. Então, o avivamento que está chegando, que virá em breve, será o ímpeto, né, para a inauguração de muitas igrejas que vão funcionar em tempo integral. Sim. A necessidade vai exigir isso. Você veja como a igreja que ouve, né, o Espírito, ela já se antecipa para isso. Ela já se prepara para receber essa grande colheita. Então, veja como precisa realmente do dinamismo, né, do apóstolo e do profeta. Então, o atual fenômeno das igrejas locais é resultado de pessoas agora, né, que vão buscar conectividade e relacionamentos verdadeiros. Então, veja, né, as pessoas vão querer isso. Onde é que eu tenho o senso de pertencimento? Onde eu sou igreja, família. Sim. É lindo isso. Né? Nós vemos aqui, Ney, eu percebi assim, né, pastor Carlito, diante da exposição a toda essa luz, né, que chegou a ele antes do que a nós, como ele já até escreveu um livro, Uma Igreja Família. E que nós estamos estudando aí na célula, né? Porque frequentar é diferente de pertencer, né? Sim, bem Totalmente diferente, o foco é diferente, a direção é diferente. Ser igreja família também é totalmente diferente. E no treinamento de liderança, em qualquer nível que você possa atuar na igreja, você tem que ter esse foco de cuidar de pessoas. Então, mas de uma forma holística, em todas as áreas. O foco é muito amplo, porque o apóstolo e o profeta vê a cidade, vê a região, vê a nação. Agora, existe aqueles que vão trabalhar internamente. Por exemplo, os pastores, né? O cuidado pastoral é interno. E outros terão que olhar para fora, olhar para longe, né? Porque vai ser algo de rede, não mais só de anzol. Então, é uma colheita grande, imensa. Então, um crescimento aí exponencial. E há quem diga... Você imagine Pedro pregando, numa só pregação, 3.000 se convertem? Não tinha lugar para caber esse pessoal lá. Como discipular, cuidar, treinar para enviar? Ele ia fazer isso sozinho? E a igreja ali nos seus primórdios. Né? Então, e há quem diga que com esse avivamento que está vindo, e nós cremos nisso, templo vai voltar naquela época de tenda. Em qualquer lugar. Em qualquer lugar disponível, você vai estar trabalhando. Vai ter reunião. Vamos se reunir onde der, onde puder. Nas casas, nos bairros, aonde for possível. Nos consultórios, nos escritórios, embaixo de árvore, no parque, onde der. Jesus, ele falava às multidões ao ar livre. Ao ar livre. Quer dizer, se ele fez isso, nós vamos fazer também. Jesus, ele ensinava no templo, nas sinagogas, nas casas, nas praças, na praia, nos campos abertos, né? Ele no barquinho, o povo ali na praia. Então, onde houvesse ajuntamento de pessoas, Jesus estava ali disponível, né? Exatamente. Para trazer a cultura do reino do céu para a terra.
É aí que o fundamento do apóstolo e do profeta é tão importante para trazer direção, porque senão a gente vai construir aquela O igrejinha reininho para si a mesmo. minha igreja é muito boa, nós vamos para o céu e lá no céu a gente vai ter um cantinho nosso. Só nosso, Eu não separado. sei se vai ser assim não, hein? Porque eu acho que não vai ser assim não. Não há nada de errado em se ter vários estilos e modelos de igreja, né? Deus não criou nem sequer duas pessoas iguais em todo o planeta. Esse é um ranço que tem que cair. Né? Cair. Então, ele é autor de muitos estilos e fisionomias diferentes. Diversidade. E ele Exatamente. viu que isso é muito bom. Então, isso vai permitir que cada pessoa, né, com o seu tipo de personalidade ou experiência vivida, né, possa encontrar algum lugar onde ela pode chamar minha família espiritual. Minha casa, meu lar espiritual. Eu me sinto bem aqui, né? Então é isso. E a chave em todos os itens acima é a obediência ao Espírito Santo. Então agora vem, né, essa consciência de que tem que ser guiado pelo Espírito, na direção do Espírito Santo, porque tudo o que ele está orquestrando vai ser muito bom. E deve ser o foco, o objeto do nosso foco e da nossa atenção. Ouvir o Espírito Santo. Ter o foco agora nisso. Vamos ver uma nota aqui especial sobre igrejas apostólicas e profetas. E este é um nicho, né? Exclusivo aí de igrejas que atualmente está se propagando aí em todo o mundo. Graças a Deus que a CCA encontrou esse rumo, né? E essas igrejas, elas tentam aí, né, propositadamente, cumprir esse paradigma bíblico de liderança de apóstolos e profetas. Então, é um empreendimento aí muito ousado, será muito importante observar, né, esses grupos aí de igreja, eles poderão sim cometer erros, principalmente, né, na área do autoritarismo, né, mas não importa, essas igrejas vão romper. É isso que ele deixa claro aqui para nós, né, porque são igrejas que vão realmente se importar em trazer o reino de Deus para a terra, a cultura do céu para a terra, e vão defender a reforma da sociedade. Então, elas serão aí pioneiras, vão avançar, vão na frente. E vamos olhar aqui para a tendência número 5, e a última, né? União sem precedentes. Então, ele acredita que uma das tendências mais significativas que veremos no cristianismo até 2050 será com relação à união. E nós devemos aí concordar num aspecto, que a salvação é somente através do sangue, né? Do sacrifício do Senhor Jesus Cristo por nós. E que o Espírito Santo está na igreja e também estarmos aí todo o tempo focados na obra que o Espírito Santo quer realizar aqui na terra através da igreja. Então, isso é fundamental. Agora, há outras questões, né, Ney, que a gente, por amor, não deveria ser intolerante. Né, e achar que só o nosso grupo é verdadeiramente salvo e os outros não. Então, nós vamos sempre ter que colocar a máxima do amor.
em cima da interpretação, às vezes, né, teológica, que até mesmo pode até estar equivocada. Nós vimos o caso dos puritanos, que tinham a sua teologia, né, ali com problemas e rejeitaram os quáqueros. Os quáqueros, eles acataram a obra do Espírito com o coração escancarado e deixaram uma marca, né, tremenda na sociedade. Eles foram reformadores. Eu acho assim que a igreja local, para a gente dar um contexto assim bem concreto, ela trabalha de porta aberta. Você é livre para entrar e você é livre para sair, porque a porta não se fecha, não é? Agora, eu não sou livre para permanecer na igreja local fazendo o que eu bem acho, o que eu bem quero, o que eu bem entendo. Por quê? Porque a igreja local, que tem uma porta aberta, ela já tem um governo estabelecido. Tem um fundamento e ela está sendo edificada. Mas né, a sobre porta esse nunca se fecha, porque a gente não rompe relacionamentos, porque eu não sei. Eu não concordo, né? Eu não aceito. Então, cada pessoa é livre para procurar onde ela se encaixa, onde ela se sinta bem. Por isso que vai surgir porque ela essa não multiplicação pode impor, né, aos apóstolos e profetas que eles mudem de ideia. Isso é impossível. Porque aí você interfere no governo da igreja que já está estabelecido, né? Aí eu acho complicado. Mas a gente trabalha com amor, a gente respeita a pessoa, a gente valoriza a dignidade que Deus colocou sobre a vida dela. A gente não vai concordar em tudo, pontos de doutrina, mas tem coisas que são essenciais, tem coisas que não. Exatamente. Não é? A gente então, tem que ter paciência. Romanos 10, 13 diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, né? E não que todo aquele que tiver uma teologia perfeita será salvo, mas é aquele que crê no Senhor Jesus Cristo. Aonde que o ladrão da cruz se encaixaria? No Sinédrio ele não entraria. Talvez numa igreja judaizante também não. Então ele ia entrar onde? Ele era um ignorante, né? Não sabia nada. Mas Jesus disse, olha, hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Quer dizer, a gente tem que olhar com outra perspectiva. Olha, nós só teremos unidade se nós realmente dermos as mãos ao Espírito Santo, abraçarmos o Espírito Santo e andarmos com Ele. Porque Ele vai definir, né, para nós o que devemos ou o que não devemos fazer. Ele é o nosso ajudador e é Ele quem vai construir essa unidade, né? Você vê que não é de homens, né? Não é obra de homem, é obra do Espírito Santo. Sim. E uma igreja voltada para a reforma, ela também será sempre uma igreja que estará buscando o avivamento, né? E uma nota... E que não tem medo de mudar, né? Não, se não for tem preciso. medo. Ajuste se faz a todo tempo, né? Em movimento, que for necessário. Ninguém para fazer ajuste, a gente continua e faz o ajuste. Sempre abertos, né, à mudança, né, à metanoia. Uma nota final sobre o monte, né, da religião, aqui estamos encerrando, 2015 até 2050, ele está colocando aqui um tempo, e ele diz que falou muito pouco sobre outras religiões, né, deste monte. O Islã tem mais, né, de 1 bilhão de adeptos. Sim. O budismo e hinduísmo alcançam centenas de milhões cada. E também existem religiões com menor quantidade de adeptos, né, Um exemplo são os judeus, que totalizam cerca de 14, talvez seja agora um pouco mais, pelo tempo que o livro foi editado, né, em todo o mundo. Então, o reino de Deus continuará aí a pressionar as fortalezas religiosas. E nos próximos 35 anos, haverá milhões de pessoas desses grupos centrais sendo atraídos ao amor de Cristo, fluindo através
da igreja, né? Daqueles que verdadeiramente creem em Jesus como seu Salvador e Senhor pessoal. Aliás, isso tem acontecido ao longo da história, só que vai intensificar ainda mais. Muito, em tempos de avivamento a intensidade é muito maior, né? O cristianismo se tornará progressivamente mais atraente nos próximos anos. E hoje, né, nós percebemos aí que há uma guerra sobre a identidade do cristianismo. Mas aqui ele entra, né? Quem nós podemos declarar que de fato é cristão? E ele vai para o lado do amor, né, do equilíbrio, e nós vamos deixar que Deus resolva quem é salvo e quem não é salvo. Não somos nós que vamos rotular as pessoas, né? Porque Deus vê o coração e nós só vemos a aparência. Então podemos falhar. Porque aqueles que carregam a religiosidade da condenação e julgamento vão perder cada vez mais sua audiência. Olha, é simples, o ladrão na cruz, eu trago novamente o exemplo. Se você fizesse uma enquete entre os apóstolos, se ele seria salvo ou se ele estava salvo, a maioria diria que não, mas Jesus disse que sim. Então, o que nós precisamos é representar Jesus aqui, né, de uma maneira correta, né? E principalmente o amor dele pelas pessoas. E a atual geração de crianças estará muito mais confortável com a ideia de um Deus que é bom, amoroso, relacional e misericordioso, do que um Deus, né, severo, obcecado por comportamento correto e propenso a surtos de juízos vingativos. Então, não é por aí, né, que as pessoas vão se chegar ao Evangelho. Olha, nós tivemos lá no passado, na Reforma mesmo, com os puritanos, né, tanto que a pregação lá de, né, um pecador, como é que é? Lá o... Nas mãos de um Deus irado. É o tipo da pregação que a gente nem deve ouvir. Pecador nas mãos de um Deus irado. Imagina um tema de mensagem assim, né? Então, houve muita imposição pelo medo. Não faz isso porque Deus te castiga. Se você fizer isso, você vai ver com Deus. Então, uma cultura que passa uma imagem totalmente distorcida de Deus para a criança, para as pessoas. E em vez de focar, né, no Deus que ama, no Deus que deu seu Filho unigênito, né, em Jesus que foi à cruz e morreu em nosso lugar, para que o Pai e Jesus enviassem o Espírito Santo para habitar em nós e nos capacitar a viver os princípios, as leis, os mandamentos da palavra de Deus. E a lei foi toda resumida em quê? Amar a Deus e amar o próximo. O fundamento é o amor, e o amor é que nos atrai, porque foi o amor que nos atraiu, e é o amor que vai atrair outras pessoas para o nosso convívio, né, como igreja. Então é família mesmo, não é essa coisa impositiva, de coação, de obrigação, de ameaça. Isso não tem nada a ver com o cristianismo. Cristianismo deve ser algo alegre, gostoso, né? Algo leve, não é essa imagem que muitos passam. Tanto é que nós, quando crescemos no amor, nós crescemos na paciência, na tolerância, no respeito, na honra, não é mesmo? Então, as pessoas precisam se sentir bem, amadas, aceitas, mesmo que elas errem.
Essa Olha, é a imagem de uma igreja família. você quer praticar o amor de Deus na prática, sem ficar só com teoria, mas na prática, receba bem as pessoas na celebração. Manifeste o seu contentamento, a sua alegria, pelo fato delas estarem aqui conosco. Coisa simples, não precisa pregar, não precisa, né, ficar com um discurso muito complicado. Amor atrai, né? Amor atrai. As pessoas estão vindo, entrando aqui na CCA e permanecendo na CCA, porque elas estão sendo bem recebidas. Um ambiente de liberdade, de respeito, uma cultura que enxerga a dignidade do outro, não é? E essa alegria, essa espontaneidade do tabernáculo de Davi é o que Deus está querendo novamente para a sua igreja. Olha, uma mudança na cultura, né? Pelo menos aqui da CCA, que nós estamos trabalhando bastante nisso, é que mesmo vendo as imperfeições e às vezes até, né, grosseiras, nós deixamos muito claro para as pessoas que elas podem vir, podem estar no nosso meio. Nós as amamos e respeitamos, embora não concordemos com as suas práticas. Mas elas não são expulsas. Não. Elas podem estar aqui no nosso meio. Okay? Então, nós estamos aqui terminando, né, o renascimento do Monte da Religião, e eu espero que tenha ajudado você a compreender mais, porque isso ajuda também a compreender a visão da CCA, que tem essa visão realmente de conquistar a sociedade, de influenciar a comunidade, né, e realmente fazer a diferença, trazer a cultura do céu para a terra, trazer o reino de Deus aqui para o nosso meio. Amém. E nós estamos aí, comprometidos com a visão. Nem vimos lá quem passou, se tem alguma pergunta? Não? Tudo Tem alguém bem? fazendo algum comentário? Vamos só citar o nome das pessoas, se você puder voltar ali. A Elza, um abraço, Elza. Helena, A Helena, a Camila novamente, a Maria Marlene. Ah, Marlene, um abraço aí para você. Hoje é aniversário do Ataíde, hein? Deus abençoe. Eu vi também hoje. Solange, um abraço. Luiz, um abraço, Luiz. Ok. Que Deus abençoe todos vocês. Amém. Amém.